Bem-vindos ao podcast Amigos do Vale, temporada 2023. Esse mês a gente vai ter umas entrevistas diferentes com as mães que são empreendedoras. Hoje eu tô conversando com a Renata Heidmann. Renata, tu é de Braço Norte ou de São Lugero, que foi o que eu não consegui assimilar? Eu sou de Braço do Norte, mas depois que casei fui morar em São Lugero e já estou lá há 21 anos. Então tu é de Braço Norte, mas mora em São Lugero. Tu atua em São Lugero em qual área hoje? Hoje eu atuo na área financeira. Tenho loja física, que é a Glamour, comércio de trajes, e também faço mentoria financeira e consultoria. Até foi a Vanessa que achou o teu perfil, que acabou chamando a atenção. Foi, eu acho que, se eu não me engano, pela parte voltada para a mentoria. Ela viu que tu tinha um livro ali em mãos, que a gente tinha um livro que estava na prateleira, que já estava até empoeirado, e partiu dali. A tua mentoria, tu pode contar um pouco pra gente como é que funciona, de onde é que parte? Sim, a mentoria financeira, ela é com foco nas finanças pessoais e do negócio, diferente um pouquinho da consultoria. A consultoria, ela foca exatamente naquele ponto fixo que a empresa quer resolver, num ponto específico. A mentoria, ela trabalha um conjunto, desde os nossos hábitos e comportamentos com relação ao dinheiro, a forma que a gente lida com o dinheiro como pessoa física, e isso é um reflexo na nossa empresa também. Sim. É como a gente vem criando os hábitos trazidos lá de trás que não se sabe de onde, né? As crenças limitantes que a gente sempre costuma falar, né? Muitas vezes a gente escutou algo lá na infância, como por exemplo, né? Dinheiro não dá em árvore. Sim. Rico não vai para o céu. Então, uma série de coisas que a gente ouvia que as pessoas falavam sem intenção. Sim. Que algo fosse talvez prejudicar. Mas a gente ficou com isso na nossa cabeça e aí a gente cresce com esses pensamentos. Sim. E é muito difícil tirar do subconsciente da pessoa esse pensamento? Dá para tirar. Claro que com treino, né, colocando novos hábitos na nossa vida, lendo, né, como você comentou ali do livro. Então a gente vai tendo mais conhecimento aprofundado, a gente consegue sim eliminar essas crenças. Mas tu tens uma loja de trajes também? Tenho. Tu foi atrás de fazer a gestão por necessidade pessoal da tua empresa ou já estava fazendo isso antes? Eu sempre gostei dessa área do financeiro, né? Eu sou formada em ciências contábeis, fiz estágio no banco e trabalhei um tempo no escritório de contabilidade, até eu montar o meu negócio. A gente tem a loja lá, eu, sócia da minha irmã, a gente tem a loja há 17 anos. Então a gente começou com aluguel de trajes femininos e masculinos, né? Que era noivas, pajens, mães, madrinhas, os noivos, pais. E com a pandemia a gente migrou só para o masculino. E durante a pandemia também acabei entrando mais nessa parte de mentoria, que é algo que foi um desafio enorme, manter a loja aberta como se não tinha movimento. Se não tinha festas, não tinha eventos. Teve que se reinventar. Como fazer? O que fazer? Aí as pessoas, algumas outras empresárias perguntaram, mas como é que vocês estão com a loja aberta? Como é que tu está fazendo? Né? Como que vocês pagam os boletos? Como é que tu faz? Daí começaram a perguntar. E aí eu estava iniciando uma formação em educadora financeira. E eu pensei, dúvida de muitos, então quer dizer que talvez eu possa contribuir com algumas pessoas. Sim. E aí a partir dali comecei a ajudar uma, ajudar a outra e no boca a boca foi se espalhando. E acabou que as pessoas ali próximas foram me chamando e é algo que eu sempre gostei muito dessa parte de finanças. E esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, como é que tu chegou nele? Sempre pesquisando, lendo a respeito desse tema, sempre gostei, mas o primeiro livro que eu busquei, né, na parte de finanças foi o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Sim. Esse realmente foi o pontapé inicial, assim, né? Depois eu conheci esse livro ali que fala das 5 regras de ouro ali, né? Sim. Mas o Pai Rico, Pai Pobre, ele traz uma mentalidade dos dois extremos, né? Do pai rico e do pai pobre. E isso tem muito a ver com mentalidade. Sim. Muitas vezes a gente acha que o financeiro, o ter dinheiro facilita a vida, o não ter dificulta. E muitas vezes é a nossa mentalidade que nos traz essas mensagens, né? E a gente vê no dia a dia que muita gente tem a mentalidade de eu vou começar a guardar quando eu tiver bastante. Tem que sempre começar com pouco, né? Com pouco. E quando eu dizia para uns 2 amigos meus aí, quem não guarda R$1 nunca vai ter 1 milhão. Chegou o coach.
E assim, se tu não sabe cuidar de R$1, tu não vai saber cuidar de 1.000, de 10.000. E aí, Sim. assim, as coisas são consequências, né? E quanto maior o montante, pior o remorso. Mais difícil, né? Fica. Mais difícil. Como tu disse, tu é de Braço Norte mesmo, né? A tua família é daqui, de Braço Norte? Daqui. Estudou no colégio público também? Estudei sempre em colégio público. Depois, quando eu fui para a universidade, daí foi a Unisul, né? Que era privada ali, particular, né? Que na verdade era única, né? Era a opção até que bem a gente pouco tempo tinha, atrás. mais próximo. Sim. E a tua família é toda daqui? Tem irmãos? Tenho 2 irmãs, uma mora aqui em Braço do Norte e a outra em São Ludger. Em São Ludger. A família tá meio que migrando para lá. Eu atendo personalizada, né, individual. Sim. Tanto finanças pessoais quanto negócio. E também atendo em grupo. Aí é a mentoria online. Sim. Aí eu atendo nos 2 formatos, né? Online e presencial. Aí o grupo é especificamente no online. No online. Mas no caso de uma empresa que tu atende, daí em grupo seria online, é isso? Aí eu atendo donos de negócios, que é mais voltado justamente para essa questão de comportamentos, hábitos, como separar as finanças pessoais do negócio. Como ter novos hábitos, né? Como implantar isso. Então, vamos lá. Como começar? Como começar a guardar o dinheiro? A gente precisa ter um motivador. Simplesmente tu ir ali guardar o dinheiro na poupança ou alguma aplicação, talvez não faça sentido. Então, o que eu sempre gosto de colocar? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Para que eu vou guardar esse dinheiro? É para o meu futuro? Ok. É para segurança, para uma reserva de emergência, porque eu preciso ter algum valor disponível? Sim. Então, isso são objetivos. Então, assim, para que a pessoa comece a guardar, ela tem que pensar, não, eu quero guardar para o meu futuro, que eu não quero, por exemplo, depender de aposentadoria do INSS. Um motivador. Eu quero poder dar um bom estudo para os meus filhos. Então, essas coisas que tem que ter clareza, né? Por que vai guardar? Aí começou a guardar, vai começando a criar o hábito. Todo mês, R$100, depois aumenta um pouquinho, e aí gradativamente vai conseguindo manter essa constância. Fácil? Não é fácil, mas tem que começar. Tem que partir de algum lugar. Começa com pouco. R$50 não vai fazer diferença no teu orçamento? Começa com esse valor. E aí, aos pouquinhos, vai conseguindo ver as prioridades e, às vezes, a gente consegue enxugar algumas outras coisas justamente para estar destinando para essa parte de investir, de guardar. Que eu tiro pelo que já às vezes acontece com a gente. Não vou guardar. Começa a guardar, daí quando vê que tem um montinho, quer tirar mais para guardar. Mais para investir. E até no próprio livro diz, né? Que assim que os soldados, que é o ouro que eles dizem ali, der filhos e os filhos voltarem a trabalhar pra gente, vai se multiplicar cada vez mais, né? Seriam essas os investimentos que tu citasse agora, né? Aí às vezes a pessoa pergunta, mas qual é a mágica dos juros compostos? Na verdade, tu vai colocando e aí esse monte vai crescendo. Sim. E aí ele vai multiplicando. E se tu não colocar nada, não tem o que multiplicar, né? Então, assim, daí tem gente que às vezes já quer correr o risco de colocar lá em alguma aplicação, algum investimento que vê que o retorno é rápido e alto. Mas aí depende do teu perfil. Sim. Será que tu está disposto a correr certos riscos? Então, começa, né, conhecendo o teu perfil. Eu sou muito conservador, então a poupança não é das melhores hoje. Mas, talvez o início, né, para estar pelo menos começando. Aí depois a gente tem outras opções, que tem o Tesouro Direto, tem aquelas aplicações ali que tu tens algum período, né, que tu precisa, por exemplo, tem que deixar lá 6 meses, 1 ano. Então isso tem várias opções, mas aí, claro, né, tem que ver a tua disponibilidade de deixar esse dinheiro por um bom período lá, porque quanto mais tempo, melhor, né? O longo prazo que a gente fala, igual uma plantinha, né? Que tu começa a cultivar ela pequenininha, ela vai crescendo e depois até ela ficar adulta. E uma pergunta polêmica, consórcio é investimento? Não é investimento. Não é investimento. Não. Aí as pessoas falam, mas se eu não fizer consórcio, eu nunca vou conseguir. Ok, mas por que não colocar... Não, vamos colocar então na poupança, né? Sim. Se eu vou conseguir pagar o boleto lá de R$345, por que não colocar lá na poupança? A poupança, como eu disse, não é a melhor, mas é uma das formas para começar.
Depois, a partir dali, daí vai surgindo outras, né? Vai conhecendo, né? Outras opções. Mas consórcio não é investimento. Não é investimento. Não. E aplicação se faz quando tem segurança. Isso. Porque assim, como a gente tem muitas opções, tem tantos bancos Sim. que muitas vezes eles querem também bater algumas metas, né? Os bancos, que é os bancões, e tem os bancos digitais. Mas aí precisa também entender, né? Essa aplicação aqui, eu não posso retirar o dinheiro por um determinado período. Sim. Então, assim, eu estou disponível com outros valores caso aconteça uma emergência. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Para a minha emergência, então tem que ter uma liquidez diária, que eu posso ir lá sacar a qualquer momento, que é a poupança que todo mundo conhece. Sim. Aí tem algumas outras aplicações também que tem essa possibilidade. E aí, a longo prazo, se você quiser multiplicar, daí tem outras opções que aí tem as rentabilidades diferentes, né? Às vezes mais atrativas, mas aí tem que ver se você não precisa dessa disponibilidade de dinheiro no momento. E eu posso ter segurança em um banco digital? Pode. Tem vários bancos que têm a segurança, que aí você tem que observar a questão do FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Sim. Até 250 mil, todos os bancos, quase todos, né? Tem essa cobertura. Então tem que ver se é instituição financeira ou se é banco que tem essa segurança. Até algumas pessoas, a gente vê muitos vídeos de fora, de gente que às vezes não entende o que está falando, mas todo mundo começa a ver o vídeo e vai na onda, né? Falaram numa possível... Aquele negócio que teve igual do Collor em 1990 ali, que ele tirou a poupança do povo e até hoje não pagou. A diferença de um banco e de uma cooperativa de crédito, tu acha que na cooperativa eles chegam a mexer se acontecer alguma coisa dessa? Olha, eu nunca vi nada a respeito disso, né? Não tenho propriedade para estar comentando a respeito. Sim. Mas teria que ver a fundo exatamente qual é a legislação da cooperativa. Que isso não é igual a um banco que é o Banco Central que diz o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Dita as regras ali. Isso. Isso eu já não sabia também. É mais uma dúvida que a gente vem tirando. E hoje, para uma empresa ser saudável, mais ou menos o que a pessoa tem que guardar em percentual para ela se manter? Primeiro tem que saber exatamente quais são os gastos, as despesas fixas, variáveis. Sim. Então... você pensa assim, vamos chutar um número aleatório aqui, 10 mil reais que tem de gastos no mês, despesas, né? Fixo. Então, você vai multiplicar por 12 esse valor. Para aí, caso aconteça algo como a pandemia, né? Um exemplo bem próximo, né? Que todos vivenciaram até recente. Então, assim, se a pessoa tem esse período de 12 meses, ela consegue manter a empresa pelo menos por um ano. Sim. Que foi o que aconteceu, né? Então, quem tinha uma reserva conseguiu manter as portas abertas, conseguiu dar os seus pulinhos, né? Se reinventar de alguma forma e conseguiu manter a empresa funcionando. Quem não tinha nenhuma reserva para o mês seguinte, aí realmente... se complicou. Ficou difícil, aí teve que fechar as portas, teve que fazer outra coisa. Então, para a pessoa física é 6 meses, né? Tu pega os teus gastos e multiplica por 6 e empresa por 12. Para ter essa margem de segurança, né? Essa é a margem que mais ou menos teria que ter em tese... Em caixa. E como separar a finança do negócio, do CPF e do CNPJ? Isso, as duas pessoas, PF e PJ. Isso é bem comum, né? A gente já brinca, né? Que parece uma salada mista. Porque tá tudo misturado. E aí a pessoa chega e fala, mas como é que eu faço? Né? Não tenho prolabore, eu não tenho renda. Mas aí como é que tu tá vivendo? Da onde que tá vindo as coisas que tu tá pagando da tua parte da pessoa física, né? Então, assim, como que não tem prolabore? Porque não estipulou, né? O que é prolabore? É o salário, o rendimento do dono da empresa. E aí eu sempre falo, né? Vamos conhecer o custo de vida e aí ver se a empresa pode estar te pagando esse valor. Né? Qual o valor ideal que seria para ter de salário? Né? A mesma coisa, os funcionários, cada um tem o seu valor. E o dono, normalmente, o que faz? Vai sacando, né, do caixa, igual o caixa eletrônico, né? Precisou de alguma coisa, vai lá e pega. Precisou pagar uma conta, precisou pagar a escola, precisou pagar um boleto, vai lá no caixa, né? Tem as anotações, os registros, mas aí depois fala, é porque eu não recebo nada. Depois a gente vai ver, mas o teu custo de vida está em tanto. E aí, da onde que está te mantendo, né? Da onde que está vindo essa
essa fonte que está pagando as coisas pessoais. Então, às vezes a pessoa não se atenta nisso. E aí, se, né, em determinado momento, não, eu consigo identificar meu custo de vida, né, o valor X. E aí, a empresa pode me pagar esse valor? Ok. Agora, se a empresa não pode, aí vai ter que dar uma analisada, ver o que é prioridade e enxugar algumas coisas para que realmente fique dentro daquele orçamento, né, dentro daquele valor que pode estar recebendo da empresa. E uma dica que se dissesse assim, não, isso aqui, se alguém tivesse me falado quando eu fui abrir a minha empresa, tinha mudado totalmente a forma de como eu vinha administrando. Qual é a dica que tu podia dar para quem quer empreender? Olha, para quem quer empreender, busque conhecimento primeiro, porque as pessoas começam com aquele sonho, né, na empolgação de compartilhar algo, né, de ter uma loja, de ter uma empresa, mas primeiro a gente precisa realmente ter um planejamento. Ter os pés no chão, fazer um planejamento bem elaborado, né, de quanto tempo que eu consigo me manter até a empresa conseguir fazer caixa para poder estar pagando, né, o valor que o dono poderia estipular. Então, assim, sempre procurar conhecimento e ter um planejamento. Mas dizem que o segredo da venda é a compra. Também. Se comprou bem, vai conseguir vender bem. Esse é um dos fatores. Porque quando a gente faz uma boa compra, a gente consegue repassar um bom valor também de venda. Sim, então, só que preço... não é só isso, mas é isso também. Preço também não fideliza cliente, né? Se o cliente está procurando preço, ele vai em todos eles. Isso. Quem procura preço vai comprar em qualquer lugar. E quem preza, por exemplo, por qualidade, por bom atendimento, por personalizado, sim, tem essas diferenças. Preço é diferente de valor, né? Isso. Às vezes as pessoas não percebem o valor, né? O que a gente precisa mostrar é valor. Sim. Não o preço em si. Se tu for comprar, é claro, vamos fazer uma comparação. Um tênis feito aqui no fundo de quintal e um da Nike, se os dois forem iguais, a Nike está vendendo a história. Uhum. Agrega valor. Exatamente. Então, o empresário tem que achar uma forma de agregar o valor em cima da marca dele também. Ele tem que ter um diferencial e ter essa essência, né? Essa história. Sim. Porque às vezes só copiar também não tem autenticidade, né? E aí não consegue se destacar. É só mais um na multidão. Uhum. Teve algum caso que tu chegou na empresa, ou alguém te procurou para fazer uma mentoria e disse, vou ter que fechar. O que eu posso fazer para não acontecer isso? De fechar, não. Mas... Em caso muito extremo, sim. Mas agora, nesse momento, eu estou atendendo uma mentoria em grupo. Ela é da Bahia. E aí ela tá com 2 negócios. Aí ela chegou e fez a pergunta, o que eu faço? Eu mantenho os 2 ou eu foco em um só? Então é uma decisão que eu não posso tomar, que é somente ela, mas eu dou uma direção, né? Questão de como é que está a saúde financeira desse negócio que talvez seria segundo plano. Sim. Né? Se realmente está fazendo sentido ter esse negócio. Por que está nesse negócio? Porque se eu tenho um negócio, algum motivo me levou a criar esse negócio. No caso dela, é um negócio da família do marido. Então, aí como eles não estão mais tendo um bom relacionamento, aí ela está vendo que não faz sentido para ela manter esse negócio. Mas é algo que precisa ser estudado bem a fundo e não depende só, por exemplo, da parte financeira, é emocional também. Sim. Que as finanças, ela está muito ligada na parte emocional, na parte dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Então, assim, a mulher, por exemplo, né, agora é mês das mães, a gente exerce vários papéis, como mãe, como esposa, tia, filha, muitos papéis. Então, às vezes, quando a gente tem um negócio que está sobrecarregando, que está tirando muito a nossa energia, é hora de repensar. Muitas vezes a gente não quer parar porque é uma história, né, que já vem de família, é algo que já tem muito tempo. Mas assim, será que está te fazendo bem? Às vezes por orgulho, né? Não, eu não vou largar, não vou abrir mão. Às vezes acaba gastando a energia em algo que não está fazendo bem. Se desgastando. Se desgastando muito por isso. Então, a gente sempre tem que ter aquele ponto de equilíbrio. Não é fácil, né? A gente está bombardeado de informações a todo momento. Essa questão também de... Muitas vezes a pessoa está numa posição e aí acaba, às vezes, não querendo abrir mão disso para o próprio bem-estar.
né? Então eu sempre falo que a gente precisa realmente entender o que nos faz bem e o que está nos tirando o sono. Sim. Comentasse que essa é da Bahia. Atende o Brasil inteiro? Atendo o Brasil todo, na mentoria em grupo. Mas fora do Brasil não chegou a atender nenhuma empresa ainda? Ainda não. Até porque as leis são diferentes, né? Algumas coisas, né? Algumas coisas no regime de tributação mudam, mas aí eu não entro nessa parte, né? Ah, sim. É só mais a parte de mentoria mesmo. É essa parte de dar direcionamento, de entender o comportamento, de saber lidar com o dinheiro, de separar, né, por categorias, como conseguir os objetivos, porque às vezes a pessoa não entende, por que eu trabalho tanto e não consigo, por exemplo, planejar uma viagem? Eu trabalho tanto e não consigo ter a minha casa própria ou ampliar o meu negócio. E às vezes é só falta de direcionamento, porque o dinheiro cai ali e não dá nome para ele. Aí o que aparece primeiro vai tapando o buraco, vai apagando incêndio, e aí não está destinando para aquele objetivo. Porque quando a gente está focado em algo, eu sempre falo, tudo que coloca foco expande, né? Tudo que coloca foco flui. Então a gente precisa colocar energia naquilo que nos vai trazer benefícios. Até porque se não tiver foco, tu vai andar para tudo que é lado e não vai sair do lugar, né? Uhum. É igual aquele, ali no livro, né, do Pai Rico e Pai Pobre, que tem ali o círculo ali do ratinho. Isso. Círculo vicioso ali, né? DNA milionário também tem. A corrida dos ratos, a famosa. Isso. Então tá sempre ali, né? Sempre naquela corrida ali, nunca sai. No mesmo ciclo. Sempre. É a questão, às vezes, até do comodismo, né? De não querer sair um pouquinho da rota para aprender algo novo. Então, às vezes, acaba ficando ali e passa anos da vida naquele mesmo jeitinho. E aí não muda nada, daí a pessoa não muda, mas ela quer que as coisas mudem para ela. Não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não existe resultado diferente. E qual é o momento de contratar uma mentoria? Aquele momento que você percebe assim, não, eu quero dar o próximo passo, eu quero evoluir, eu quero prosperar na minha vida financeira. As finanças, né, o financeiro, ele é a alma do negócio, ele é o coração. Então, se você não cuidar do seu coração, automaticamente o restante do corpo vai sofrer com isso. Sim. Então, as finanças, ela é um dos pilares mais importantes no negócio e também para a nossa vida financeira pessoal. Se eu não tiver os recursos necessários para cobrir as coisas que eu preciso, né, de necessidades para minha vida, aí as coisas começam a desandar. Aí vem relacionamento, vem a questão dos filhos, e aí uma série de coisas que vai comprometendo, né? Então, assim, eu sempre falo, não é sobre dinheiro, é sobre a vida. Mas, quando a gente tem isso bem equilibrado, os combinados, por exemplo, né, nas finanças pessoais em casa, os combinados, como é que está o nosso orçamento? Dá para a gente adquirir esse negócio aqui que o filho está pedindo? Quer uma bicicleta nova, quer um celular novo? Ele cabe no nosso orçamento? Se as finanças estão equilibradas, tem aquela folguinha naquele mês, ok. Mas tem mês, por exemplo, mês das mães, já tem presente das mães. Aí, de repente, o orçamento já está ali no limite para comprar esse presente, essa lembrancinha. Então, a gente tem que sempre identificar o que é prioridade e, com isso, ajustando, né? Então, por isso que eu sempre falo, saúde financeira é como a nossa saúde física, como a nossa saúde emocional. É uma tríade, né? A gente tem que caminhar com todas elas ajustadas, senão uma tá pendente ali, aí compromete a estrutura da outra. Daí o filho vê que tá naquela instabilidade, não pede pro pai, o pai não dá, vai pede pra mãe. Daí a mãe também não dá. Isso aí. Aí o pai e a mãe tem que estar bem alinhados para conseguir dar a direção certa, né? E explicar também o porquê, não só falar, não pode, porque eles não entendem. Sim. Eles sabem que não pode, mas eles ficam sempre insistindo. Por quê? Por quê? E já aconteceu de tu pegar alguma empresa e as contas, a maioria estão tudo juntas, mas, meu Deus do céu, nosso orçamento está lá em cima, a gente gasta tudo isso por mês, e depois achar o furo e ver que está tudo junto e... Isso é bem comum. Bem comum? Bem comum. Aí, muitas vezes também eu atendo casais, né? Então, aí o casal também... Aí acaba que, às vezes, um querendo jogar a culpa no outro, porque não cuidou disso, porque não olhou aquilo, né? Então, sempre essa atenção é bem importante, assim, de estar... Não, eu vou realmente investir numa mentoria porque vai trazer clareza e um caminho, uma direção certa, né? Porque a gente não teve educação financeira na escola.
A gente não aprendeu. O que a gente tem é o modelo financeiro dos nossos pais ou de alguém que tu trabalhou junto, que tu olhou, eu acho que isso aqui tá certo, né? Só que assim, não tem certo e errado, mas tem o caminho que vai te direcionar a um resultado melhor. É possível ter uma saúde financeira delegando uma atividade para, por exemplo, para um casal? Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. É possível ter saúde financeira? Sim, é possível, mas é sempre deixar tudo muito bem claro, bem pontuado, o que cada um pode fazer e também mostrar, né, essas informações para o outro. Não porque a gente brinca, né? Agora falando do Dia das Mães, né? Às vezes a mulher compra alguma coisa e não fala o valor que pagou lá pro marido, né? Ela comprou uma bolsa de R$400, falou que era 200. Acontece isso. Mas né? o marido Só também vai lá comprar alguma coisa também e não fala o preço. Né? Então, assim, quanto mais clareza tiver entre os dois, consequentemente isso vai trazer uma certa estabilidade, mais confiança também, e até para os dois crescerem e prosperarem, né? Sim. Porque quando um esconde algo do outro, não é legal. Caixa 2 não dá certo. Nunca dá certo. Não. A parte como a gente citou agora de caixa 2, acontece muito de dar furo e achar o erro é o caixa 2? Até agora eu não peguei o caixa 2 ainda. Não? Não. Na carteira do homem, aquela divisória bem escondidinha, onde guarda 2, 3 notinhas. Talvez tenha, né? Mas assim, quando a gente tem um controle bem eficiente, aí não tem como dar essas brechas. Atende quantas empresas mais ou menos hoje, ou já atendeu aqui na região? Em números agora eu não lembro, mas agora no momento eu atendo 3, que é o que eu tenho de agenda disponível. Sim. E mais a mentoria em grupo. Aí eu também faço treinamentos para o Sescope e também consultoria para o Sebrae. Tem parcerias? Tenho parcerias. E tu atende, vamos supor, uma mentoria dessa, ela dura em média quanto tempo? Para negócios é 3 meses, que aí eu faço uma sessão por semana. Sim. Né? Então, às vezes, dependendo da sessão, da ferramenta que eu utilizo, ou da maturidade que eles têm para executar alguma ação, às vezes precisa de 2 semanas, né, para cada sessão. Então, pode passar, assim, desse tempo de 3 meses. E quem foi uma das principais mentorias... Um mentor? Que me inspirou? Uma inspiração na mentoria. Foi a minha primeira inspiração foi a Vanessa Tobias, que é de Florianópolis, que eu fiz um curso de coaching com ela. E depois eu encontrei a Aline Sopper, que ela é do Rio de Janeiro, e até então eu continuo, já tem mais de 3 anos que eu estou na mentoria com ela. Eu comecei numa formação, depois eu passei para a especialização e agora eu estou num grupo mais exclusivo, né? Mais próxima dela. Uhum. Aí já fiz treinamento também no passado presencial, agora em junho também temos treinamento de 3 dias também diretamente com ela lá no Rio de Janeiro. Eu ia te perguntar disso, a atualização de treinamento é constante? É constante. Eu estou sempre estudando. Estudando, lendo, ouvindo podcast, sempre se atualizando. Sempre tem alguma coisa nova que eu posso agregar para a minha vida e também para a vida dos meus mentorados. E para as pessoas que estão próximas de mim também. Até porque é uma constante evolução em tudo, né? A gente sempre tem habilidades para desenvolver, né? A gente começa com uma habilidade, daqui a pouco tu percebe que tu consegue fazer um pouquinho mais e aí tu vai sempre crescendo. A maioria dos clientes é mulher? A maioria dos meus clientes sempre é a mulher que procura. Tenho também clientes, somente, né? Homens, mas a maioria é mulher. A mulher geralmente ela tem essa simplicidade de buscar ajuda. O homem só vai procurar quando tá morrendo. Exatamente. É como na saúde. Quando tá muito ruim, quando tá com muita dor, vai procurar. E a mulher ela já tem esse perfil de estar buscando sempre a prevenção. Sim. E isso nas finanças também. Nas finanças também. E como é que tu vê hoje o lado empreendedor da mulher? Da mulher, principalmente agora que é mês das mães e a mulher cada vez mais ganhando destaque no mercado de trabalho. E no empreendedorismo não é diferente. Eu vejo muito as mulheres à frente dos negócios. Isso no comércio, indústria e no agro também. Sim. Então, a mulher ela tem um papel muito importante. Ela é o equilíbrio em uma casa e na empresa também, né? Principalmente na casa, né? Quando os filhos, o marido pode ser sempre presente,
ele pode estar ali, ser, né, ajuda em tudo, mas a mãe, ela é o pilar que fortalece. Então, por isso que a gente sempre tem que estar... eu sempre digo assim, a gente tem que buscar ajuda naquilo que a gente percebe que vai nos trazer mais benefícios e também o equilíbrio emocional, porque se a gente não estiver bem, se a gente estiver desequilibrada, vai afetar toda a nossa casa, né, o nosso relacionamento. Então a gente precisa realmente estar bem estruturada, equilibrada, buscar ajuda, buscar também estar, né, em ambientes que nos fortalecem. Não é que a mulher é que manda em casa, mas é que passa mais tempo. Passa mais tempo e tem que ser do jeito dela, porque ela que vai usar aquilo ali. Ela que vai usar mais, né? Então, assim, quando se trata de relacionamento, tanto no negócio quanto em casa, geralmente a mulher sempre tem uma atenção maior aos detalhes. E os detalhes fazem a diferença. E a mulher que apazigua os ânimos em casa também, né? Também. A bagunça. Eu sempre falo, se a mulher não tiver equilíbrio, aí acaba afetando em todo o relacionamento. Que não aconteça, mas dá férias de uma semana para uma mulher e deixa a família em casa para ver o bagunça que tá a hora que voltar. Eu que falo, né? Quando eu saio, assim, é uma logística, porque ficar 3, 4 dias fora é quase impossível, né? Mas a gente, claro, né? Se programando, tudo dá certo. Sim. Com um bom planejamento, deixa tudo organizadinho, né? Deixa tudo certinho. Dá pra gente fazer muita coisa. E eu gosto bastante, assim, desse fato de trabalhar com mulher, né, com empresárias. A gente tem um grupo de mulheres em São Ludgero também, que é Mulheres Visionárias, e a gente traz essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento, de estar próxima de outras mulheres, porque nós todas temos desafios, dificuldades. Isso acaba que, se a gente estiver sozinha, a gente pensa, só acontece comigo. Né? Só eu que estou passando por perrengues, é só eu que tenho problemas. E não, todas temos. Né? Se for na escola, numa reunião de pais, por exemplo, todas, independente da fase que o filho está, mas cada fase é uma fase e todas passam por aquele momento, seja na parte, né, de educação infantil, depois vem o jovem, né, adolescente. Então todas as áreas, né, todas as fases têm obstáculos e que a gente não nasceu sabendo tudo, não tem um manual que vem. Não. A gente vai ter que ir aprendendo conforme vai acontecendo as coisas, né? Então, assim, Sim. Quando a gente troca ideia com outras pessoas que já passaram por isso, como a mentoria que a gente estava falando, né? Sim. É algo que a gente já passou por isso, já vivenciou, então consegue compartilhar e dar uma direção. E assim também a gente conversando com outras mães, com outras empresárias, com outras mulheres da sociedade, a gente consegue identificar que, nossa, ela também está passando pelos desafios, mas como é que ela fez para lidar com isso? Como é que o emocional dela estava nesse momento? O que ela fez para conseguir passar por esse momento e continuar, né, na jornada, né, de crescimento, de conseguir conciliar trabalho com a casa, com os filhos? Então isso tudo não tem receita, mas tem um caminho que a gente pode seguir, tem uma jornada que juntos a gente vai conseguindo os melhores resultados. Tudo isso que tu pensou não passa na cabeça de um homem. Ele só pensa, como é que eu vou fazer? E fica matutando aquilo ali e esquece do resto. E aí eu sempre falo, né? O homem nunca consegue prestar atenção em duas coisas. Não. A gente tá cozinhando, tá escutando o que o filho tá pedindo, tá respondendo mensagem e não para, né? Tá arrumando ali, enfim. O radar tá ligado direto. Tá. E hoje quem estiver assistindo esse nosso podcast, como é que faz para te achar e para contratar a tua assessoria? Pode me procurar no Instagram, é @RenataKGHeidemann. Ou também, né, me chamar ali pelo WhatsApp, que é o 996090879. E também tem quem me conhece pela Glamour, que era Glamour Noivas e agora é Glamour Trajes Masculinos. Então eu estou sempre ali também, né, os momentos, né, os horários que eu estou ali também podem estar chamando. E hoje o Instagram virou uma ferramenta de trabalho? Qualquer hora que chama, tá ali para responder, se não expor na hora, mas fica ali o aviso. Em comemoração ao Dia das Mães, a gente tem um presente do nosso patrocinador, que é o Pavio de Amor. Nossa, que legal. Não sei se tu gosta, mas é uma vela perfumada. Até se quiser obrigada. Pode abrir, tranquilo. Muito obrigada, eu gosto sim. Então tá. E, Renato, quero te agradecer pela presença no podcast. Muita coisa do que tu falou aqui vai ajudar muita gente.
O meu caso aqui tirou muita dúvida. Ah, que bom. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar que as pessoas às vezes perguntam, né? Como que eu faço para prosperar na vida financeira? E eu sempre falo que a prosperidade é um movimento. E não só nas finanças, em todas as áreas. Então, se a gente estiver muito acomodado, nada vai acontecer. Sim. Mas quando a gente está no movimento, a gente tem essa... E a questão da sorte, né? Que falam, nossa, aquela pessoa teve sorte. Mas a sorte dela é o quê? É muitas horas de trabalho, muitas horas de estudo. Então, a sorte só existe para quem age. A sorte vem acompanhada da persistência. É isso aí. Não é que nada cai do céu, não. Né? Nada, por exemplo, assim, às vezes, porque aquela pessoa ganhou herança, porque aquela pessoa... Aí eu falo, né? Tem duas formas de ficar rico, né? Que é ou ganhando na loteria, ou ganhando herança. Mas na loteria ainda tem que jogar, tem que gastar para comprar o bilhete para jogar, né? Ou ganhando herança. É as duas formas que tem de ganhar dinheiro, né? Outra coisa também que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. A gente trabalha. Então, assim, se você tem essa mentalidade de que, eu quero ganhar dinheiro, aí você só tem essas duas formas, ou herança, ou ganhar na loteria. Senão, você tem que fazer dinheiro. Sim, tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás e tem que buscar conhecimento, e aí você vai conseguindo monetizar, né? Tem tantas formas de monetizar hoje. Sim. Né? Inclusive, como você falou, a questão do Instagram, que é uma ferramenta excelente de trabalho, internet, enfim, né? Sites e tudo mais. Então, é só realmente entrar em ação, né? Sim. É movimento. É se mexer. Então tá, muito obrigado por ter comparecido. E até o próximo episódio. Obrigado. Convite. Obrigada.